A gente conversa agora com o deputado federal reeleito Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, que foi vice-presidente da Câmara nesta última legislatura. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Feliz Ano Novo. Muito obrigado para todos vocês também, Tiago, Adriana, Roberto Mota, Armando Klein. Prazer muito grande estar com todos vocês. Obrigado. Deputado, o novo Congresso toma posse só no dia 1º de fevereiro. Essa configuração, e já analisando os discursos de Lula na posse nesse domingo, de que forma o senhor acha que o governo terá apoio e como que haverá, no caso do senhor, né, essa oposição que o senhor sempre ressalta que será uma oposição responsável? A oposição deve ser responsável. Oposição nenhuma deve agir de uma outra maneira. Nós temos que pensar Brasil. Agora, na realidade, o discurso do presidente eleito agora e também o comportamento do governo não é nenhuma novidade para a nação brasileira. E ainda percebe-se um pouco de mágoa, um pouco de ódio, quando nós falamos e queremos falar de paz. Falamos de paz do outro lado, mas percebemos mágoa e ódio do outro lado. É preciso deixarmos as questões agora ideológicas e pensarmos a nação brasileira. Isto é fundamental. Amanda Klein. Bom dia, deputado. Como será a oposição? Feliz Ano Novo. Como será a oposição que o novo governo deve enfrentar no Congresso? O senhor acha que com essa, repetir uma pergunta que eu fiz ao Ricardo Barros mais cedo, aqui, seu colega de Câmara, como deve ser essa configuração da Câmara a partir do ano que vem, principalmente a partir da divisão dos ministérios da esplanada? Lula terá maioria, já consegue formar uma base parlamentar confortável ou ainda haverá uma oposição robusta? Na realidade, nós já iniciamos, ou melhor, o governo já iniciou da mesma maneira que do passado. Ou seja, como foi do passado, vamos dividir ministérios. Eu era líder do meu partido naquela época, eu fui líder do PL por 2 anos e meio praticamente, e percebi as crises, os problemas, as dificuldades e os grandes desafios em dividir ministérios desta maneira. Então, isso é um seríssimo problema. Nós temos que pensar em alguma coisa. Há um governo novo, então vamos pensar alguma coisa nova, vamos apresentar uma proposta nova. Não adianta também fazermos uma oposição. Eu não posso te dizer agora, viu, Amanda, como será essa oposição. Porque nós temos pessoas parlamentares que são do Norte, do Nordeste, e que, evidentemente, vão precisar de compor com o governo de alguma forma. Mas uma coisa é certa, essa será uma oposição forte, porém consciente. Será uma oposição em que nós pensaremos Brasil da forma que tem que ser pensado. Não será uma oposição branda, mas será uma oposição a determinadas coisas como essa, por exemplo, agora que nós vimos do desarmamento. Eu trabalho com a área da segurança pública, sou presidente de 2 frentes parlamentares. Por que é que as comunidades não estão desarmadas? Por que não vamos desarmar as comunidades e vamos desarmar exatamente aqueles que estão dentro da legalidade? Nós precisamos de rever essas coisas todas. Roberto Mota. Mota? Deputado, a pergunta que eu faço não é fácil. Nós observamos no Brasil recentemente algumas manifestações, eu vou ter muito cuidado com as minhas palavras aqui de novo, né? Algumas manifestações de formas de autoritarismo que eu, por exemplo, não conheci na minha vida, né? Que incluíram variadas formas de censura a discursos, de bloqueios de pessoas, de redes sociais, algumas pessoas banidas permanentemente, e isso ainda no governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Agora nós observamos uma mudança de governo, nos discursos de posse de ontem, uma mistura de promessa de união, né, de um projeto de união, mas com pitadas aqui e ali bastante fortes, né, de talvez o que se pudesse
classificar de promessas ou ameaças, né, de crimes foram cometidos e vão ter que ser ajustados. Como é que o senhor vê a combinação dessas duas coisas, né? O senhor acha que, por exemplo, essas iniciativas de censura, de banimento, tendem a diminuir ou tendem a aumentar agora que o governo mudou? Eu penso que, dependendo da maneira como o governo vai encarar, o governo colocou pessoas experientes, que às vezes falam um discurso, mas têm um comportamento diferente daquilo que falam. Então, se ficar somente no discurso e na ameaça, nós entendemos isso muito bem. Eu estou há 24 anos na Câmara, eu sei como é que isso acontece. Agora, se partir para a ação, o momento não é esse, porque uma direita foi consolidada. O presidente Bolsonaro deixou um legado. Não tem jeito, ele deixou um legado muito sério, uma direita que não existia no Brasil contra uma esquerda que existe há 100 anos no Brasil, ou pelo menos 75 anos. Então, essa direita vai se organizar, está se organizando mais e, por certo, ela também não aceitará sem nenhuma ameaça. Isso é uma questão de lógica. Ela não aceitará que as coisas aconteçam de uma maneira como já aconteceram no passado. As pessoas estão reagindo. Isso não é bom para a democracia, é verdade, mas as pessoas estão começando a reagir. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que o discurso não fomente o ódio, porque exatamente essas repressões que aconteceram, exatamente essa censura que aconteceu, país democrático ser censurado é algo realmente um tanto quanto complicado. E essa história de dizermos também que democracia é apenas de um lado é um absurdo. A democracia deve ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Agora, dizer eu sou dono da democracia é complicado. Então, que nenhum deles se arvore para dizer somos donos da democracia ou donos das pessoas. Isso é seríssimo no Brasil. Nós temos que ter todo cuidado nesse contexto para não termos uma Câmara tensionada onde coisas que às vezes não seriam boas começassem a acontecer. Porque eu já vi coisas muito ruins acontecendo ali na Câmara dos Deputados, não posso falar pelo Senado, mas eu não gostaria que essas coisas acontecessem. Que o Brasil não se torne um país mais violento do que é. Nós atacamos muitas forças policiais. Nós temos uma média de 500 policiais que são mortos por ano no Brasil. Não existem famílias para essas pessoas. Então, nós temos que estar muito atentos nesse sentido para que a violência não se torne uma constante maior do que já é no Brasil. O Brasil é um país extremamente violento, onde pela Amazônia entra todo tipo de tráfico humano, passa todo tipo de tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de órgãos. E outra também, há um determinado estado, aspas nessa palavra, entrando pela Amazônia no Brasil. E isso é tremendamente grave. Deputado, rapidamente, nosso tempo está esgotando. Para encerrar, então, qual a importância? O senhor acredita que as eleições às presidências da Câmara e do Senado este ano podem ser previsíveis, podem ter surpresas? Arthur Lira era mais ligado a Bolsonaro, Pacheco transita de forma mais neutra entre os parlamentares? Eu não creio que falar sobre o Senado é um pouco ruim, até falar sobre pessoas que eu tenho amizade. Eu não creio que a isenção do presidente do Senado seja tão grande. Ele já mostrou seu posicionamento de uma forma bem clara. Na Câmara dos Deputados, eu penso que Arthur Lira pode fazer essa composição. E essa composição, claro, todos os partidos precisam participar dela para que tenhamos governabilidade no Brasil. Ok, conversamos com o deputado Lincoln Portela, do PL, mais uma vez, deputado. Obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom ano, até a próxima. Bom ano a todos vocês. Muito obrigado.